ouviu um protestante dizer? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Toda a genética humana de Jesus foi herdada de Maria. Então, se o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Maria também tem poder. Porque o sangue de Jesus é o sangue de Maria. Então, entendam. Então, pessoal, veja que aí há uma falácia, né, muito grande. Você já ouviu um protestante dizer? A primeira fala dele é o que, se você for cortar a frase, você vai entender que ele diz que o sangue, a genética de Maria passa para Jesus. Depois ele inverte o sentido, que a santidade de Jesus passa para Maria, porque o sangue de Jesus tem poder. Então ele vai dizer que se o sangue de Jesus tem poder, é porque o sangue de Maria tem poder, né? Então veja só, há um equívoco aqui, mas ao mesmo tempo que há um dos maiores problemas, se não o maior problema teológico que eu considero, né? Realmente ele está correto. A genética de Jesus é a genética de Maria, né? Então a parte humana de Jesus vem de Maria. Só que em nenhum momento a Bíblia diz que Maria é santa, né? Então uma coisa é o sangue de Jesus ter poder, outra coisa é o sangue de Maria que passou para Jesus. Então podemos entender o seguinte: se a primeira parte da fala dele estiver correta, então o pecado de Maria é que passou para Jesus, né? O pecado no sentido declaratório, né? O pecado de Adão, né? Que passou para toda a humanidade. Então Maria era sim pecadora. Aí você pode ter algumas perspectivas. Ou o pecado original que estava em Maria passou para Jesus, ou no momento da concepção houve a santificação ali de Maria, e unicamente no momento da concepção de Jesus. Mas veja só, como Jesus iria destruir o pecado se ele não tivesse o pecado em si? Entende? Não é apenas a questão do sacrifício de Jesus, quando Hebreus fala em aniquilar o pecado, que Jesus aniquilou o pecado, então como é que pode ele aniquilar o que estava fora dele, né? Então ele assumiu a culpa, ou a culpa da humanidade estava contida nele por meio da genética de Maria, né? Eu não tenho problema nenhum em admitir isso, né? Em considerar isso, uma vez que Jesus é homem e carne e Deus, né? E santo ao mesmo tempo. Embora que os feitos dele tenham sido feitos sempre buscando o poder de Deus em oração, né? Sempre buscando a obediência a Deus. Então, sim, se Maria era pecadora, então Jesus continha o pecado original. Agora, se esse pecado original se desenvolveu em Jesus Cristo, é outra história. Mas o caso de Jesus ter o seu sangue, ter poder no seu sangue, né, não quer dizer também que o sangue seja santo, né, e que o poder tenha passado para Maria, né? Então veja só, há muitas, digamos assim, falácias, né? Esse é o sentido falacioso da nossa linguagem. Nós queremos dizer algo e misturamos algumas coisas, se não prestarmos bem atenção, e isso nos faz enrolar, né? As conversas, enrolar quem está ouvindo também, né? Então preste bem atenção. Maria, pecadora, um pecado original. No momento da concepção, Deus a tornou santa, ou ao menos o seu óvulo, né? Então no óvulo de Maria e toda ela em si, né? Que de certa forma ela foi concebida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não habitaria em algo impuro, né? Mas há um mistério aí teológico na Bíblia. Então a gente tem que fazer um esforço racional para poder tentar entender isso melhor. Então, na minha concepção, Jesus continha em si o pecado, né? O que é uma heresia para a maioria dos cristãos, mas esse pecado não se desenvolveu, porque ele teria que aniquilar o pecado nele, o pecado de toda a humanidade.
E se o pecado estava fora, então o sacrifício dele seria em vão. Porque ele não teria morrido apenas, digamos assim, teria morrido apenas, detonado o pecado externamente, como um fato virtual, né? Como algo apenas realmente simbólico. E não foi simbólico. Então o pecado foi destruído porque havia essa, né, essa ligação genética com a humanidade também, né? Então é um modo da gente ver isso, tá certo? E tirar, no caso, a santidade de Maria. Nós só podemos tirar a santidade de Maria se entendermos que o lado pecaminoso de Maria estava, sim, na carne e no sangue de Jesus. Só que Jesus, como um ser também divino, ele não desenvolveu o pecado original. Ok? Fiquem com Deus.